Sim TV, feita para você curtir. Muito bom dia a todos neste dia maravilhoso, onde nós comemoramos o dia daquela que é a nossa querida mãe, que para alguns é o amor verdadeiro, vamos dizer assim, destinado aqui na terra, que é o amor de mãe. Então, a todas as mães, o nosso abraço fraterno, que Deus abençoe. E é em homenagem ao Dia das Mães que Jacó Melo continua aqui conosco e vai falar, sabe, sobre o quê? O Evangelho. Tem tema melhor num dia bonito, festivo como esse? Tenho certeza que não. Então, em homenagem ao Dia das Mães, trouxemos aqui uma oração. A oração do nosso programa hoje vai ser destinada às mães, que é retirada do livro de Francisco Cândido Xavier, por Espíritos Diversos, que se chama A Luz da Oração. E a oração é Oração da Mãe, que diz assim: Deus de infinita bondade, pusestes astros no céu e colocastes flores nas hastes agressivas. A mim destes os filhos e, com os filhos, me destes o amor diferente, que me rasga as entranhas, como se eu fosse roseira espinhosa que mandasseis carregar uma estrela. Aceitastes minha fragilidade a vosso serviço, determinando que eu sustente com a maternidade o mandato da vida. Entretanto, não me deixes transportar sozinha um tesouro assim tão grande. Dai-me forças para que vos compreenda os desígnios. Guia-me o entendimento, para que a minha dedicação não se faça egoísmo. Guardai-me em vossos braços eternos, para que o meu sentimento não se transforme em cegueira. Ensinai-me a abraçar os filhos de outras mães, com o carinho que me insuflais no trato daqueles que me enriquecestes minha alma. Fazei-me reconhecer que os rebentos de minha ternura são depósitos de vossa bondade, consciências livres que devo encaminhar para a vossa vontade e não para os meus caprichos. Inspirai-me humildade, para que não se transmeiam no orgulho por minha causa. Concedei-me a honra do trabalho constante, a fim de que não venha a precipitá-los na indolência. Auxiliai-me a querê-los sem paixão, a serviço sem apego. Esclarecei-me para que ame a todos eles com devotamento igual. No entanto, Senhor, permiti-me inclinar o coração em vosso nome, por sentinela de vossa bênção, junto daqueles que se mostrarem menos felizes, que eu me veja contente e grata, que me puderam oferecer mínima parcela de ventura, e que me sinta igualmente reconhecida se, para afagá-los, for impelida a seguir nos caminhos do tempo, sobre longos calvários de aflição. E, no dia em que me cabe entregá-los aos compromissos que lhes reservastes, ou a vos restituí-los às vossas mãos, da que, ainda mesmo por entre lágrimas, possa eu dizer-vos, em coração, com obediência da excelsa Mãe de Jesus: Senhor, eis aqui tua serva, cumpra-se em mim segundo a vossa palavra. Mei. Gente, que Deus abençoe a todas as mães, mães biológicas, mães não biológicas, avós que também são mães, aos pais também, que na maioria das vezes também são mães. Que Deus abençoe a todos vocês. Um belíssimo Dia das Mães. Convidamos você a continuar conosco para assistir hoje a nossa belíssima entrevista com Jacó Melo sobre o Evangelho. Daqui a pouquinho a gente volta. Bem, gente, já voltamos e vamos conversar novamente. Temos a grata satisfação dele estar aqui conosco, Jacó Melo. Jacó Melo, gente, engenheiro civil, escritor, conferencista espírita, compositor, cantor, 14 obras publicadas, sendo a primeira delas, se tornou um best-seller, O Passe, acredito que você já conhece, é editada pela Federação Espírita Brasileira.
E tem obras também traduzidas para o inglês. Bom dia, Jacó. Que bom. Um dia tão maravilhoso, né? Bom dia para todas as mães. A dona Dagmar, gente, dona Dagmar, que é a presidente ainda, Jacó, presidente do Leão, lá Espírita Alvorada Nova, a qual Jacó é filho e também faz parte. Dona Dagmar, o nosso abraço, que Deus abençoe, leva um trabalho tão bonito ali, o Leão. Muito bonito. Maravilhoso. Jacó, falar hoje do Evangelho tem todo esse clima especial também, né? Pois é, Gisele, coisa boa. Muito bem. Sendo o Espiritismo, Jacó, o Consolador prometido por Jesus à humanidade, você acha que nós espíritas estamos conseguindo cumprir o papel daí decorrente? Olha, nós estamos cumprindo sim na medida em que nós revivemos o Evangelho, revivemos as palavras de Jesus, demos uma outra abordagem mais ampla, mais rica, mas às vezes ainda estamos pecando um pouco na distância entre o falar e o fazer. No nosso falar, eu acredito que nós estamos relativamente muito bem. A gente fala muito bem do Evangelho. Agora, o viver o Evangelho, principalmente o viver o Evangelho dentro de casa, no trabalho, principalmente com aquela pessoa mais difícil, ainda estamos a desejar um pouco. E eu acho que é aí que o Evangelho entra com esse conceito verdadeiro do amor. Que amor, você gostar de uma pessoa que já é legal, é muito fácil, né, Jacó? Muito fácil. Agora, gostar de quem é difícil, esse é o amor verdadeiro. Gostar e provar, né? Verdade, então. É verdade. Você poderia dar um exemplo de alguma passagem do Evangelho que terminamos passando sem perceber o sentido profundo? Tá bom, eu vou inclusive prestigiar aqui as mulheres contando um fato onde uma mãe expressa o seu sentido de mãe e como Jesus trata, e ele tratava, dependendo da situação, de forma diferente. É uma passagem muito pouco percebida pelos espíritas, porque nós adoramos, eu particularmente adoro o Evangelho segundo o Espiritismo, mas eu não posso esquecer de que existe um Novo Testamento inteiro, não tem somente o Evangelho segundo o Espiritismo. E essa passagem, ultimamente eu tenho falado um pouco nela em alguns lugares, porque ela pede que a gente vá buscar mais alguma informação. Uma mulher chega para Jesus e diz assim: Senhor, a minha filha está muito doente e eu queria que tu a curasses. Aí primeiro já tem uma cena que é estranha, para nós não é hoje, mas na época era: uma mulher não se dirigia a um homem. Muito menos porque ele era judeu e ela era grega. Então, já havia uma outra distância maior. Então, no primeiro momento, isso já passa despercebido. Uma mulher se dirige a Jesus e pede para salvar a filha, que a filha estava sendo envolvida por espíritos. Aí Jesus, em vez de dizer, eu vou curar, já está curada, ou que bom que você veio, qualquer coisa, Jesus diz assim para ela: é justo você tirar o pão de uma criança e dar para os cachorros? Olha que pergunta mais fora do lugar. A mulher está pedindo para Jesus ajudar a filha. Jesus vem com uma proposta dessa, ela diz assim. E aí vem um outro fato, ela primeiro pediu, ela já interferiu. Segundo, ela em vez de ficar espantada, como eu fiz a cara aqui agora, o que você quer dizer com isso? Ou até dizer, você não está ouvindo, ou sei lá, dizer qualquer coisa com Jesus, ela vai dizer assim: mas quando os filhos comem o pão, as migalhas que caem, os cachorros podem comer. Olha, aparentemente não tem nada a ver com coisa nenhuma. Parecia que tinha um maluco, e a maluca entrou na dança do maluco, né? Porque eu fico pensando, meu Deus, como é que Jesus propõe isso para uma mulher com quem não se dialogava, e a mulher ainda vem com uma proposta. E aí, para completar o cenário, Jesus diz assim: que bom que você pensa assim. Isto é verdade. E disso que você diz, a tua fé demonstra que a tua filha está curada. Pode ir, já não tem mais ninguém perturbando-a. E aí a gente fica assim, e o que foi que houve, afinal de contas? O que era que Jesus queria dizer com a criança comendo um pão e quem era o cão, quem era o cachorro? Por que a mulher vem pedir, vem salvar a minha filha? E ele diz, mas é justo eu tirar o pão de uma criança? Então, se a gente pensar que Jesus fez aquele cenário, pão, criança e cachorro, em relação à mãe, à filha e à influência espiritual, onde é que a gente vai encontrar quem é quem? Olha que situação complicada.
Porque tinha que ter sentido, porque a mulher descobriu todo o sentido. Então, acredito eu que dentre as muitas variantes do raciocínio, Jesus deve ter dito, bom, você está querendo dar o seu amor, ou seja, o pão materno, de repente, você está querendo agora para eu cuidar do cão, ou seja, da influência espiritual. Aí ela disse, não, mas quando o filho, no caso a filha dela, se alimenta do meu amor, o que sobrar, qualquer espírito imperfeito pode aproveitar. Ou seja, ela entrou no espírito do que Jesus colocou, mesmo tudo cheio de metáforas. Então aquela mulher era um gênio. E era um gênio de amor, porque ela estava tão envolvida em querer salvar a filha, que ela não quis entender se era, se não era, ou se deixava de ser. Ela entrou e ele disse, que bom que você entendeu. A tua filha está curada, porque realmente você está dando o pão para a sua filha, mas você não está dando de forma egoística, porque o que sobrar não tem importância que os outros aproveitem. Se a gente trouxer isso para o nosso quadro hoje, então a gente encontrar alguém sendo perturbado por um espírito, será que a gente imagina assim também, bom, eu não devo me preocupar tanto com o espírito no momento, o que está atuando. Eu tenho que dar o meu amor para que este suporte, e na hora que ele suporta todas as sobras, que sobras serão? Do pão. Que pão é esse? Amor. Aí entra aquele ditado, né, Jacó? A fala convence, mas o exemplo arrasta. Arrasta completamente, né? Maravilhoso. Então são passagens como essas que tem no Novo Testamento, no Evangelho, e que o espírita nós passamos ao largo, porque a gente não lê, e quando lê, não entende. Agora, se você imagina há 2000 anos, uma mulher entender e entrar no âmago, isso é fantástico. Fantástico. E agora que você explicou, fica mais fácil ainda de entender. Mas até então, realmente, tem que ter... É a questão da interpretação, mas acima de tudo é você buscar saber interpretar também, né, Jacó? Também. E o Evangelho pede isso o tempo todo. Mesmo que não fosse pelo aspecto metafórico, só o fato de já ter mais de 2000 anos de existência, isso já pede contextualização. Verdade. Por isso é que é importante você saber que uma mulher não podia se dirigir ao homem, que ela não contestaria, mesmo se dirigindo, ela já não poderia contestar. Ela contestou. Depois ela tinha um nível de inteligência e sagacidade. E depois toda a metáfora que estava simbolizando. Mas a gente pega o Evangelho ali e vai embora. E a gente não percebe a grandeza que tem ali. Quando, às vezes, ocorre a gente interpretar da nossa maneira, às vezes, conveniente para a gente, né? Como sempre chamando a atenção do próximo, não a nossa, que ocorre isso também, não ocorre? Ocorre. E muitas vezes Jesus foi atendido nessa situação. Tem um outro fato que é bem interessante. Vem vindo um féretro, um enterro. E muita gente ali com pena e chorando, quer dizer, então eram mostras de que ali tinha alguém importante. Num primeiro momento você imagina alguém importante em riqueza, em poder. Mas tinha uma mulher que estava mais inconsolada. E Jesus se aproxima. No que ele se aproxima, ele ouve a mulher dizer, não para ele, mas ela estava pronunciando, porque Deus levou meu filho? Eu só tinha este filho. Como é que Deus leva o meu filho? E aí o evangelista diz, Jesus então condoeu-se com aquela mulher e tocou na borda do caixão. E na hora que ele... E veja bem, a cena era, as pessoas iam levando o caixão no ombro. Então Jesus coloca a mão no caixão e naquele instante o morto se senta e fala. Eu fico imaginando a cena, na hora que aquele rapaz se levanta. Onde é que foi parar esse caixão? Ou se as pessoas tiveram tanta fé e ficaram assim, que bom, ele viveu de novo. Então a gente vê mais uma vez a ação de Jesus atendendo um coração materno, a força do amor de uma mãe. Por que Deus levou o meu filho? Era o único sustento que eu tinha, não era só o filho do amor, sustento emocional, era inclusive o sustento físico, o sustento material. E aquela mulher estava em desespero, ele nem questionou, não se dirigiu a ela nem nada. Toca no caixão e o rapaz se levanta. E aí deve ter sido aquela cena, eu não sei porque que ninguém nunca filmou isso, que deve dar um momento ímpar, né? O poder da cura, o poder da recuperação, porque nós somos tão limitados que quando a gente fala ressurreição, a gente só se lembra de um único caso. Verdade. E este é um outro caso, e é chamado inclusive pelo evangelista de ressurreição mesmo, porque o menino estava
morto. Lógico, aquele deveria ser um profundo estado de catalepsia, mas para o mundo ele estava morto. Então é mais um caso de ressurreição que tem no próprio Novo Testamento. E nós espíritas ficamos meio que a reboque, porque a gente não lê com essa atenção. Verdade. Então tudo isso vai passando, né? E tende sempre, quando lê o Novo Testamento, lê sempre aquelas passagens mais conhecidas, né, Jacó? E aquelas desconhecidas ficam aí, a revelia, às vezes a gente vai só... às vezes nem conhece, né? Jacó, a FEB, a Federação Espírita Brasileira, anunciou que criou um grupo para estudar e apresentar como entender o Evangelho. O que você pensa a respeito dessa proposta? Eu tenho o hábito de dizer duas respostas numa só, e por isso que eu termino falando tanto. A primeira resposta é, se é realmente para abrir o Evangelho, aplausos, parabéns, era isso. Mas se é para fechar o Evangelho, aí eu já vou ficar muito triste. Porque se for você pegar o Evangelho e dizer, agora todo mundo vai ter que entender o Evangelho desse jeito, aí a gente vai perder um tempo enorme. Porque a força da FEB nesse aspecto é muito grande, ela fará uma convergência muito poderosa. Apesar de que a pessoa que está mais à frente é uma pessoa de uma cabeça fantástica, é um indivíduo de uma sabedoria, ele tem uma lucidez, eu acredito por conta disso que talvez seja uma abertura. Mas eu não poderia deixar de dizer a outra vertente. Se for para fechar, a partir de agora todo mundo vai ter que ler o Evangelho dentro dessa ótica apenas, aí eu acho que a gente vai perder um pouco da primeira questão que você fez, que é a questão do Consolador prometido. Verdade. Ela ficará não prometida, mas comprometida. E acontece isso às vezes dentro da casa espírita. A casa espírita direciona a pessoa para aquele... Ou seja, para que a pessoa não reflita por si mesma, mas que reflita de acordo com sobre a sua ótica, né? Exato. O que é lamentável, dentro do Espiritismo, porque o Espiritismo prega totalmente o contrário, né, Jacó? Total, e Jesus também. Exatamente. Jesus faz uma proposta uma vez para um Simão que o convidou para ir à sua casa, e é uma cena super comum, que é a da mulher que entra debaixo da mesa, ela mergulha, e quando ela chega lá debaixo da mesa, ela chora tanto que aí usa-se a expressão, ela lavou os pés de Jesus com as lágrimas, e enxugou os pés de Jesus com os cabelos. E depois ela tinha levado um unguento, começou a passar nos pés de Jesus e o beijava, dizendo, eu te amo. Então a cena é narrada por inteiro. O evangelista Lucas, quando narra essa cena, ele já começa cometendo o primeiro deslize. Uma pecadora, ou seja, ele já qualificou a mulher. O que convidou o Simão diz assim, mas este homem que eu convidei, ele não deve ser profeta, porque se ele fosse profeta, ele saberia que essa mulher é uma prostituta. Ou seja, o primeiro chamou de pecadora, o segundo já chama de prostituta. E Jesus, que não foi advertido, ele simplesmente disse, Simão, eu te proponho uma coisa. E Simão tomou um susto, o que é, Senhor? Eu te proponho o seguinte, tem dois homens que devem a um terceiro. Um deve 500 e outro deve 5 moedas. Mas este homem dispensou os dois. Qual para ti foi o que recebeu o maior benefício? E Simão disse, aqui tem coisa. Aí Simão, para também não entrar muito no mérito, Simão diz, é o que mais foi perdoado, foi o que mais ganhou. E deixou em aberto. E Jesus disse, você está certo. Mas quando eu aqui cheguei, ninguém veio lavar meus pés. Era um costume da época. O visitante, você tinha que lavar os pés. Ninguém veio me enxugar os pés, porque era depois de lavar, você tinha que enxugar. E como você andava no deserto e você suava e ficava mal cheiroso, era a obrigação de quem recebesse lhe dar o unguento para que você ficasse bem cheiroso. E depois disso tudo você abraçaria. Então quando a gente não tem essa noção da situação, a cena parece que fica menor, mas quando você sabe, a cena cresce. Ok. E aí Jesus disse para ele, esta mulher me lavou os pés com suas lágrimas, enxugou os meus pés com o cabelo, ela me trouxe um unguento e ainda está me beijando e me expressando que me ama. E nenhum de vocês fez nada disso. Preciso te dizer que esta mulher é a maior. Olha que já foi uma diferença, pecadora, prostituta, a maior. E aí ele fecha. Não poderia ser diferente. Jesus fecha com chave de ouro. Esta é a maior porque foi a que mais amou. Ou seja, apaga todos os pecados, apaga todos os pré-julgamentos, e essa mulher tem um outro valor. É lógico que as pessoas
de menor raciocínio vão dizer, mas ele estava dizendo isso porque ele a estava adorando, ou estava adorando, ou estava... Não, ele fez isso porque ele fez todo o peso da mulher. A atitude da mulher era tão grande que qualquer outra coisa era menor. Isso. Enquanto que eles achavam que tudo que ela tinha feito é que era o grande e o que ela estava fazendo não tinha nenhum peso. Então Jesus, ele tinha esse poder transformador de fazer com que a gente visse com outros olhos. Mas como é que a gente vê hoje a mulher de má vida? Do mesmo jeito, a pecadora e a prostituta. Até hoje nós estamos nesses dois níveis, não chegamos ainda neste outro. E este é o convite de Jesus. Tudo bem, o teu nível ainda é de me chamar de pecadora, o teu nível é de me chamar de prostituta, e o teu? Para você o que é que eu sou? Tanto que Jesus faz essa pergunta para Pedro. Pedro, o que dizem de mim? Essa pergunta é fácil. Gisete, o que é que falam de mim? É super fácil. É só você dizer o que você ouviu, ou não sei, ou não ouvi. Quando Pedro responde, ele diz, e tu? O que tu dizes de mim? Essa é a pergunta capital. O que você diz da essência? Então Jesus estava dizendo, você já sabe como os outros pensam. Pense por você. E pense por você em relação a quem? A este homem. A este homem que tem a ousadia de olhar nos seus olhos, vai ser depois, e perguntar, Pedro, tu me amas? E é outra cena que eu fico muito intrigado, porque até hoje, se eu chego para um outro homem hoje, em pleno 2013, e pergunto, tu me amas? Esse homem, ele vai ficar complicado, porque ele vai olhar nos meus olhos, vai dizer, bom, Jacó, eu te admiro, ou eu te odeio, mas para dizer, eu te amo, é tão difícil. Aí Pedro era um homem velho, e Jesus era um homem novo, jovem. E Pedro tinha toda uma tradição de machismo, e Jesus era aquele homem que estava em aberto. Então esse homem pergunta para Pedro, tu me amas? E Pedro diz, eu imagino que Pedro não disse logo de primeira, Pedro deve ter coçado a cabeça, olhou de lado, virou, deve ter perguntado como, mas disse, tá bom, eu te amo. Já estava satisfeito. Aí Jesus olha para ele e diz, Pedro, tu me amas? Imagina quão ficou difícil a segunda vez. Mas Pedro consegue dizer a segunda vez. E ele pergunta 3 vezes, Pedro, tu me amas? E aí Pedro diz, sim, mestre, eu te amo. Aí quando a gente pensa, né, que é o coroamento, né? Porque aí até que enfim, ele agora disse 3 vezes, eu te amo. Que coisa maravilhosa. Aí Jesus diz, mas ainda hoje, tu vais me negar 3 vezes, antes que o galo cante. Então este homem, ele nos colocava nunca perante os outros, mas ele colocava nós perante nós mesmos. E este é o papel do Evangelho. Quando eu estou dizendo assim, que o movimento espírita às vezes está fechando, não é dizendo fechar no sentido de ser excludente, ou ser o maioral, ou isso, aquilo. É fechando porque a gente está saindo dessas aberturas que um Jesus colocou para a gente, que um Jesus não, que Jesus Cristo colocou para a gente. As propostas de Allan Kardec, quem lê Allan Kardec com cuidado, ele o tempo todo abriu. Não temos por que estar fechando nem estar com medo de nada. É verdade, é verdade. E com essa proposta de conhecimento, de você se interagir mais, né, com os livros, tá aí uma pedida à viagem, uma busca pela verdade, novo lançamento da Casa Editora O Clarim. Quem quiser adquirir, gente, aqui em Natal, seja Sociedade Espírita Joana de Ângeles, o SEDAC, Centro Espírita Deus, Amor e Caridade, o Discípulo do Evangelho, o Oscar Nelson, a Livraria Alta de Souza no Praia Shopping, banca de revista Boa Leitura, do Nordestão da Salgado Filho, as distribuidoras de livros pelo Brasil, com certeza já tem, adquira, leia, espero que goste, muita informação a respeito do Espiritismo, da doutrina espírita, não é uma obra psicografada, mas tem muito conteúdo lá, espírita, informativo, que tenho certeza que você vai tirar proveito. Então, adquira, conheça, certo? E quem quiser, gente, adquirir as obras de Jacó 14, tem cure-se pelo passe, a depressão e a cura da depressão pelo magnetismo. A cura da depressão pelo magnetismo, manual do passista, tem livros de reflexões, tem romance, Moreno, é um romance, né, Jacó?
3 CDs. São cantados, mas tem um que reflete. Todos 3 são cantados. Eu conheço, maravilhoso. Então, entra lá, é www.jacomelo.com. Tem tudo sobre Jacó, os seminários, tem um material lá riquíssimo que você também pode conhecer mais. O trabalho que Jacó faz. Jacó viaja muito, não só no Brasil, mas também para o exterior. Então, gente, é uma oportunidade. www.jacomelo.com. Também lá tem o site do Leão, que quem não conhece o Leão, Estrada de Cajupiranga, não é isso? 1458. Lá em Ceará-Mirim, não, Parnamirim. É lindo, gente, lá. Você entra assim, Jacó, quando eu vou... Parece que você está entrando no céu. É muito bonito, super bem organizado. O café que Jacó anunciou no programa passado, já aconteceu, mas é todo o primeiro domingo de cada mês. Tenho certeza que você já conhece, porque ficou marcado. Acho que hoje é uma atração, né, Jacó? Dentro do meu espírito ou não. Já é um evento. Não, nós temos um público muito grande de não espíritas, inclusive de protestantes e de católicos mesmo. Mas é maravilhoso. É uma oportunidade de você conhecer, porque tem a palestra, né? E junto com aquela coisa boa, que é a confraternização, um café, ó, maravilhoso. Muito bem, Jacó, aí o nosso tempinho está acabando, mas tem uma pergunta aqui que eu não vou poder deixar. Houve um tempo que era muito forte o preconceito contra os espíritas. Como você vê isso hoje em dia? Graças a Deus isso já superou, né? Está bem superado. Eu acredito até que se a gente for brincar muito, nós aqui já estamos começando a ter um preconceitozinho contra quem não é espírita. Mas brincadeiras à parte, isso já praticamente no Brasil já não existe. E lá fora, que eu pensava que era muito mais forte, ainda existe um pouco de ranço em países que eram extremamente católicos, como Portugal e Espanha. Apesar disso, são 2 países que já têm um núcleo espírita bem consistente. Então, creio que já vencemos bem. Que bom, maravilhoso. Agora só me responde para a gente finalizar. Jesus vai voltar à Terra? Jesus já voltou. Se ele disse que o Consolador era o Espiritismo, ele já voltou. Como pessoa física, acho difícil, mas ele está conosco o tempo inteiro. E está não só na casa espírita, ele está na casa espírita, na católica, na protestante, e inclusive nos muçulmanos. Ele está em todo canto, porque ele não era um ser, ele era uma essência, e essa essência está disseminada no mundo. Então, aproveite, abrace essa essência, mas viva praticando essa essência. Gente, nosso muito obrigado. Chegou ao fim, eu sei que você lamenta, eu também, mas o nosso tempo, infelizmente, chegou ao fim. Só desejamos um ótimo domingo, feliz Dia das Mães, parabéns à minha mãe, que eu amo muito, um exemplo de vida. São 8 filhos, então parabéns a todas as mães do SEDAC, as mães espíritas, católicas, protestantes, enfim, a todas. Que Deus abençoe a você. Jacó, fica aí as considerações finais, o nosso muito obrigada. Obrigado, Gisete. Ó, dona Dagmar, beijo grande, enorme, e beijo a todas as mães, e beijo a todas as não mães também. Muito obrigado e até breve.